Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite, é um prazer estar aqui com você novamente, quarta-feira, dia 10 de março, e você sabia que hoje é o dia do telefone? Pois é, essa sem dúvida é uma das maiores criações, né? No Brasil, o primeiro aparelho de telefone chegou em 1877 e pertencia ao imperador Dom Pedro II. Ele tinha uma linha que ia do seu palácio em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, até o centro da cidade. Legal essa história, né? Então vamos aos nossos destaques de hoje. Conclusão do julgamento sobre a suspeição de Sérgio Moro é adiada. Governo de Pernambuco decreta situação de emergência em 54 municípios do sertão por causa da estiagem. E ainda, Câmara dos Deputados aprova em primeiro turno a proposta que viabiliza auxílio emergencial. Essas e outras notícias a partir de agora. Vamos juntos! E o nosso primeiro assunto de hoje é sobre uma notícia que repercutiu e muito ontem, viu? Sobre o julgamento da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, que foi adiado. Confira. Esse julgamento durou a tarde inteira. E aí, o ministro Nunes Marques pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. E com isso, adiou a conclusão do julgamento da segunda turma do STF sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula. O ministro Ricardo Lewandowski votou pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Antes dele, Gilmar Mendes já havia votado pela declaração de parcialidade de Moro. Lewandowski acompanhou o voto de Mendes. Esse julgamento começou em novembro de 2018. Na época, Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram pela rejeição do pedido de suspeição. Mas Carmen Lúcia informou ontem, durante o julgamento, que vai apresentar um novo voto. Depois que Nunes Marques devolver o processo para a conclusão do julgamento, Fachin também poderá fazer o mesmo. O ministro Edson Fachin anulou no início da semana todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos continuar falando sobre o ex-presidente Lula. O nosso colega, o jornalista Marcelo Jorge, conversou com um importante jurista, Jorge Wellington. Esse jurista comentou sobre essas decisões do ministro Fachin. Vamos ver. Olá, muito boa noite, Camila, Sandro de Moura, telespectadores do Com Brasil Nordeste. O assunto político nacional e internacional é exatamente a decisão monocrática do ministro Edson Fachin. Para dirimir algumas dúvidas sobre esse assunto, nós vamos assistir agora ao comentário do advogado Jorge Wellington. O doutor Jorge é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional Garanhuns, que atende mais de 20 municípios de Pernambuco. E ele tem uma opinião sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? O que foi que o ministro decidiu? O ministro decidiu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não é a vara competente para conhecer, processar e julgar os fatos atribuídos como criminosos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque ficou assentado em jurisprudência remansosa e pacífica agora no Supremo Tribunal Federal de que a 13ª Vara Federal de Curitiba, ela só é competente para conhecer, nesse contexto da Lava Jato, os crimes que tiverem relação, seja por continência, conexão, prevenção, que tiverem ligação direta com a Petrobras. O ministro entendeu que o crime atribuído ao ex-presidente Lula de receber, supostamente receber, o triplex como vantagem em detrimento do prejuízo da Petrobras, isso não ficou devidamente provado. Ou seja, os fatos
relacionados ao ex-presidente Lula como supostamente criminosos não guardam relação direta com a Petrobras. E, em sendo assim, a 13ª Vara de Curitiba não tem competência para conhecer desses fatos. Por quê? Porque existe um princípio constitucional do juiz natural, o juiz competente. E a competência, ela é definida pelo princípio da territorialidade, onde os fatos aconteceram. Onde eles aconteceram, onde eles começaram, onde se teve o resultado do ato perpetrado adrede. Portanto, o juízo competente será o juízo de uma das varas federais do Distrito Federal e não a 13ª Vara de Curitiba. Repetindo-se, espero ter contribuído e um grande abraço, tudo de bom para vocês. Portanto, esse foi o Dr. Jorge Wellington, presidente da subseccional em Garanhuns da Ordem dos Advogados do Brasil, comentando sobre a decisão do ministro Fachin, uma decisão que, hipoteticamente, transforma o ex-presidente Lula em elegível, pelo menos nesse momento. Vamos acompanhar o desdobramento de tudo isso. A todos uma excelente noite e continuem aqui no Brasil Nordeste, na TV Com Brasil. De Pernambuco, Marcelo Jorge. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. E a gente continua falando sobre esse assunto. Agora nós temos uma outra entrevista também com um especialista, dessa vez com o Vinícius Cordeiro. Ele que é advogado e especialista em direito eleitoral. Ele comentou sobre essas decisões do ministro Fachin e o que isso pode implicar nas eleições de 2022. O nosso colega aqui, o nosso apresentador Sandro de Moura, conversou com o Dr. Vinícius. Vamos ver. Só para você que está chegando aqui agora, estou conversando com o Dr. Vinícius Cordeiro, advogado do Rio de Janeiro, especialista em direito eleitoral, secretário municipal de proteção aos animais. Está falando aqui sobre a decisão do ministro Fachin. Vinícius, você já colocou que o presidente Lula pode ser candidato se ele quiser. O ex-presidente Lula já postou nas mídias sociais de que o Biden tem 72 anos e preside o país mais importante do mundo. Mas o Ciro Gomes, há pouco tempo, dizia que o Lula não seria, até porque não tinha ainda essa decisão do Fachin. O que pode ocorrer se o Lula resolver ser candidato? Como é que fica esse quadro? Bom, primeiro eu queria dizer que 1 ano e meio antes da eleição, nenhum processo eleitoral desde 1989, quem estava na frente das pesquisas, com mais de 20% das intenções de voto, era o então governador Leonel Brizola. Brizola terminou em 3º lugar. Em 1993, antes da eleição de 94, o presidente Fernando Henrique não liderava as pesquisas. Da mesma forma, em 2002. Né? Então, nós sabemos também que Bolsonaro, 1 ano e meio antes do pleito de 2020, para ser mais recente, não tinha a menor possibilidade de eleição, ele não passava de 5 pontos. Então, a gente tem que ter uma coisa muito clara, que é entender que pesquisa, nesse momento, é mais uma aferição de popularidade. Se o presidente Lula também está se fiando na pesquisa que recentemente foi feita, onde ele está muito bem, isso também pode não ser uma realidade daqui a 1 ano. Isso não significa que o centro não construa um novo nome. Isso não significa que o ex-ministro Sérgio Moro esteja de fora, o Ciro Gomes. Já que você falou do ex-ministro Sérgio Moro, no ex-ministro Sérgio Moro, Vinícius, o próprio Luciano Huck, esse momento o Luciano Huck bate 7%. O presidente... Não dá para dizer que as pessoas estejam fora da pista, né, nesse momento. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, fez uma postagem ontem falando que esse processo poderia até inocentar o ex-presidente Lula, mas que não deveria perdoar, inocentar o ex-ministro Moro. O que você acha dessa declaração? Eu acho natural porque o primeiro ministro, o deputado Arthur Lira, é réu.
processo da Petrobras, agora federal, foi atingido pelas investigações da Lava Jato. Mas eu queria também dizer, Sandro, mais uma coisa. A gente não pode mais pensar em política apenas com aquela equação tradicional de partido, dinheiro, voto. Os republicanos e o Trump gastaram muito mais dinheiro do que os democratas, e Trump perdeu a eleição para Biden. Nem sempre o dinheiro está vencendo. A eleição do Bolsonaro é uma prova disso, com a mobilização em torno de uma ideia, pelo menos nas eleições majoritárias. Isso não vale ainda. Quem manda no processo eleitoral é a economia. E a economia não vai bem. Há uma questão importante, Santo, para terminar aqui, que quero chamar a atenção, que é a tentativa do Centrão de votar uma reforma eleitoral. Querem já dar prioridade na votação da PEC. Essa PEC, entre outras propostas, vem de novo com aquela história de se eleger os deputados pelo sistema majoritário, que é o chamado de distritão. Eu não gosto dessa palavra. Na verdade, a eleição de deputado passa a ser majoritária. Acho que isso acaba com os partidos, acaba com a política ideológica, personaliza a política de vez. Esse sistema existe, por exemplo, na Colômbia. Não podemos dizer que a Colômbia é um modelo de nada para nós. Então, creio que ainda tem muita água para rolar, o sistema eleitoral mudando, o sistema de financiamento mudando, mas isso é papo para outro dia. Eu acho que, pelo menos, eu estou colocando aí as coisas nas quais eu gosto de lembrar o que disse o ministro Marco Aurélio ontem, numa entrevista para a televisão. Pode-se morrer de tudo no Brasil, menos de tédio. Tá certo, Vinícius. E você hoje deixou o nosso programa muito menos entediante, com todas essas análises aí muito bem avalizadas. Eu quero te agradecer, deixar aqui o espaço para você fazer as suas considerações finais e se despedir da comunidade nordestina no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, que é impossível o nordestino não ter um cachorrinho ali no quintal, na varanda. Então, suas considerações finais. Eu queria dizer que a política que eu estou tocando no Rio, eu sou o secretário do programa mais antigo de proteção animal, é a Secretaria Municipal, que era uma secretaria especial. Agora o prefeito Eduardo Paz, graças a Deus, nos atendeu e criou uma secretaria própria, permanente, para a gente criar condições para essa política ser aplicada. Eu estou falando dessa política, ela é uma política transversal, porque você castrar o cachorro, você controlar a população de felinos, ela não é somente uma questão de proteger animais, do cão não desenvolver um câncer ou do felino viver mais, mas é também de saúde pública, porque a proliferação dos animais domésticos cria um desequilíbrio ecológico, cria probabilidade de você desenvolver doenças nas grandes cidades, como a esporotricose felina, que mata, que afeta a saúde humana, como também os casos de violência e de abandono contra animais aumentaram muito na pandemia. A gente precisava de criar um programa mais forte. A gente agora multa, prende com a lei sanção. E, por último, o maior crime que é praticado no Brasil, Sandro, não é o tráfico de drogas, é o tráfico de animais silvestres. Olha. Que a gente, inclusive, tem reprimido. Aí vocês aí estão perguntando, Rio de Janeiro. Mas acontece que o Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca. É a cidade que tem o maior número de unidades de conservação dentro do seu território municipal. Então, a gente tem de tudo aqui. Tem seu bairro, Jacarepaguá, porque tinha muito jacaré, né, Sandro? Então, pois é. Nós temos fauna lacustre, nós temos fauna marinha, nós temos fauna silvestre. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que precisa muito ter uma política mais assertiva em relação à proteção dos animais. Na Europa, até vamos falar um pouquinho aqui de política internacional, o Partido dos Animais em Portugal tem 4 cadeiras nas 250 do parlamento, o Partido dos Animais na Holanda tem representação, inclusive, no Parlamento Europeu. É uma política que mexe com a sociedade. Muita gente que hoje está meio avesso a uma política social tem paixão mesmo, porque você também
brigar pelos bichos é brigar pelas pessoas, é brigar pela natureza. Então, eu queria deixar meu recado para meus amigos do Nordeste que vejam que as cidades, aí como Fortaleza e outras, já têm implementado políticas próprias. Eu espero que essa política pública aí possa se espraiar no Brasil. E muito obrigado aí a Brasilcom, aí o programa que você dirige, por me dar esse espaço, me dar essa oportunidade de também poder falar disso. Isso para mim é uma coisa que bate aqui no meu coração e é isso. Olha, eu quero muito agradecer ao doutor Vinícius Cordeiro, especialista em direito eleitoral, e também se tornando um grande especialista no direito dos animais, aí, da proteção aos animais, e óbvio que eu já deixo aqui o convite para que o doutor Vinícius volte a falar com a gente aqui para um outro programa, para a gente tratar especificamente da proteção dos animais. Doutor Vinícius, muito obrigado aí pela sua participação e até a próxima, viu? Obrigado, Sandra. Até um abraço. Até a próxima. Até mais. Muito importante essa entrevista do advogado Vinícius Cordeiro. E essa entrevista completa você confere no nosso canal no YouTube, Brasil Nordeste Oficial. Hora de uma rápida pausa para o comercial, a gente volta já. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. O mundo que nos aguarde, mas a gente não espera não. A gente já tá descobrindo, aprendendo e ensinando. Você sabia que o Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo? São vacinas que nos protegem e nos fazem crescer fortes e saudáveis, pra gente continuar fazendo toda a diferença para o mundo. Então cola com o nosso movimento, que disso a gente entende. Temos muitos vídeos para criar, foguetes para lançar, um mundo para conectar. Você vai ver. Até lá, o importante é manter nossa caderneta de vacinação sempre atualizada. E o movimento Vacina Brasil continua. É hora de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos. Saiba mais em saúde.gov.br/Vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta e, claro, a sua participação é muito importante para a gente. Mande uma mensagem para este número que está aparecendo aí na sua tela, no nosso WhatsApp. A gente com certeza vai adorar receber a sua participação aqui, tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre a Câmara dos Deputados, que aprovou na madrugada desta quarta-feira, em primeiro turno, o texto base da proposta da PEC que viabiliza o novo auxílio emergencial. Pois foram 341 votos a favor e 121 contrários e 10 abstenções. Para concluir a votação, os deputados precisam analisar os destaques, que são as propostas que visam modificar o conteúdo, e votar a PEC em segundo turno. A PEC foi aprovada na semana passada pelo Senado. O relator do texto na Câmara, Daniel Freitas, apresentou parecer igual ao texto aprovado então pelos senadores. E claro, essa discussão então continua no Congresso. Hora de chamar a participação da nossa correspondente da Bahia, Rita Brandão, que traz a seguinte informação. O ator José Abreu cogita uma possível candidatura pelo PT da Bahia.
O ator global José de Abreu cogitou em redes sociais que pode se candidatar pelo PT na Bahia nas eleições de 2022. A fala dele se deu após o anúncio da anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal. Abreu, que atualmente grava a próxima novela das 9 na TV Globo, disse que em setembro irá se dedicar em tempo integral ao PT e à reconstrução do país. A mensagem dele foi destinada à presidente da legenda, a deputada federal Gleice Hoffmann. Diz Abreu: obrigada, Gleice, pelas palavras carinhosas em seu nome do partido. Como lhe escrevi na resposta, a partir de setembro estarei me dedicando em tempo integral ao PT e à reconstrução do país. Chegou a hora. Coloco-me à disposição, inclusive, para concorrer a cargo eletivo na Bahia. José de Abreu. Rita Brandão, para o Brasil Nordeste. Obrigada, Rita, pela sua participação. Hora de falar com a nossa colega Natânia Mello. Ela vai falar sobre a situação de Pernambuco. O governo do estado decretou emergência em 54 municípios por causa da estiagem. Natânia, é com você. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Vamos agora ao giro de notícias que eu trouxe para vocês nesta quarta-feira. O governo de Pernambuco reconheceu a situação de emergência para 54 municípios do sertão do estado devido à estiagem. O decreto, que é necessário para que as localidades recebam recursos e auxílio, foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira 9 e vale por 180 dias. Assim, a situação de emergência durará até o mês de setembro de 2021. A decisão levou em consideração a seca prolongada e também a chuva insuficiente para minimizar os impactos ocasionados pela situação em anos anteriores. O documento assinado pelo governador Paulo Câmara apontou também que os moradores das localidades afetadas não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos, haja vista a situação socioeconômica desfavorável da região. Equipes da Secretaria Executiva da Defesa Civil de Pernambuco foram deslocadas para todos os municípios da região e realizaram um levantamento da situação de cada um para possível inclusão na lista. E a Justiça do Ceará determina que a UB reserve 10% de seus veículos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A Justiça do Ceará determinou, na segunda-feira 8, que a empresa de transporte Uber reserve pelo menos 10% de seus veículos a usuários com deficiência e mobilidade reduzida. A decisão faz parte de uma ação civil pública do Ministério Público do Ceará, por meio da 18ª Promotoria de Justiça de Fortaleza. Na decisão judicial, o Poder Judiciário também proibiu à empresa de cobrar valores adicionais pelo serviço prestado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A 29ª Vara Civil de Fortaleza determinou ainda que a empresa pague multa diária de R$ 5.000 para o caso de descumprimento da decisão judicial, até o limite de R$ 150.000, computando-se a partir de 10 dias após a empresa ser notificada. A Justiça concluiu que a prática reiterada pela Uber interessa a coletividade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, cumprindo ao Judiciário, através da ação civil pública, compelir a promovida e dar efetivo cumprimento à legislação e normas técnicas atinentes à acessibilidade. E profissionais de eventos de Sergipe pedem apoio à categoria. Natânia, conta pra gente. Um grupo formado por músicos e profissionais do setor de eventos de Sergipe realizou uma pequena manifestação em frente à Assembleia Legislativa de Sergipe para pedir apoio à categoria neste período de pandemia. Os profissionais afirmaram que foram prejudicados com os decretos que suspenderam, durante a pandemia, o funcionamento de casas de show e outros espaços. O novo decreto proíbe eventos de qualquer natureza que gere aglomerações, até o próximo dia 21 de março, em ambientes públicos e privados. O governo informou que está aberto a dialogar com a categoria, mas disse também que as medidas restritivas seguem as orientações do Comitê Técnico-Científico para combater o avanço da Covid-19 no estado de Sergipe. E nós sempre estamos de olho nas mídias sociais dos governadores. Eu vou começar falando então da região Centro-Oeste. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, disse que chegam muitas mensagens e comentários diariamente perguntando a ele sobre realização de concursos públicos. E ele disse que tem uma ótima notícia. A Secretaria de Economia liberou a realização de concurso para 14 carreiras. O número de vagas disponíveis e as datas ainda serão anunciadas.
E Ronaldo Caiado, governador de Goiás, disse que o estado já vai para a terceira etapa do programa CNH Social, que garante carteira de habilitação a custo zero a pessoas mais vulneráveis do estado. E Reinaldo Azambuja, governante de Mato Grosso do Sul, disse, observando todas as medidas de biossegurança, entregou junto com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, aos prefeitos de 79 municípios, 168 ônibus adaptados para o transporte escolar. E a Natânia Mello destaca agora as mídias sociais dos governadores da região Nordeste. Olá, vamos iniciar com o governador de Alagoas, Renan Filho. Ele publicou informações sobre o recebimento do novo lote de vacinas e disse que iniciarão a imunização das pessoas com 77, 76 e 75 anos e que vai trabalhar para que até 30 de abril vacine todas as pessoas de 60 anos. Finalizou dizendo que este é o caminho para reduzir as mortes, internações hospitalares e vencer o vírus. O governador Camilo Santana, lá do Ceará, atualizou seu Twitter com informações sobre as novas medidas sociais em apoio às famílias cearenses de baixa renda. São elas: o governo do estado vai pagar a conta de água nos próximos 2 meses, abril e maio. Também será paga a conta de água de famílias do interior inscritas no Sistema Integrado de Saneamento Rural. E será suspensa a tarifa de contingência de famílias da região metropolitana de Fortaleza. Camilo disse que o governo do Ceará não tem medido esforços para ajudar os cearenses mais vulneráveis neste momento de pandemia. Para finalizarmos, o governador do Piauí, Wellington Dias, falou sobre a agenda administrativa que teve em Parnaíba para a assinatura de um acordo de cooperação técnica com o prefeito Mão Santa. O objetivo é a reabertura do hospital de campanha do município, com leitos clínicos e de UTI. Ele falou que, por parte da Prefeitura, terão equipamentos e estruturas já existentes e a Secretaria de Saúde do Piauí cuidará da gestão, contratação de pessoal e insumos. Fico por aqui e volto com vocês aí dos estúdios. Que tem cidade fazendo aniversário hoje, dia 10 de março. Capitão de Campos, no Piauí, Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e Eldorado, em São Paulo. Parabéns, então, a todas as pessoas que moram e amam as suas cidades. E chegou a hora do De Olho na Rede. Isso. Não tá, ó. Não tá na Você quer saber como ter 2 motos na garagem, carro, tá reformando a casa e ter dinheiro todo dia? Arrasta pra cima que eu vou passar o contato do viado. Feliz ano novo pra você e um beijo. Se pra vocês tá ruim, imagina pra nós que cabemos uma piscina no lugar errado. Aí, ó, a terra na pá agora, ó, arruma. Arrasta pra cima. Desce aí na grota. Ai, desgraça! Ô, cabrão, filmei na hora certa, se fuder. Aê, cara, aí que tá querendo. Oh, desgraça. Vai, Washington, mas ele diz. E o nosso programa chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma excelente noite. Tchau, tchau.